Hebreus capítulo 4, versículo 12. Eu gosto muito desse texto porque ele fala muito profundo sobre, de fato, o que é libertação. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É o poder que a palavra tem. E aí diz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aqui, o resumo desse texto fala do poder que a palavra tem para trazer cura no espírito, na alma e no corpo. Existem muitas doenças de alma que quando você é liberto, você cura o seu corpo. São as chamadas doenças psicossomáticas. E esse texto fala muito bem sobre o poder da palavra para libertar uma pessoa. E hoje nós vamos falar sobre a injustiça e o perdão. Quero começar falando da história de um homem chamado Jonas. Jonas era um profeta e é um homem muito emblemático na Bíblia. Jonas, ele é chamado por Deus para ir trazer uma mensagem de salvação a Nínive. Uma cidade que possuía 120 mil pessoas habitando naquela cidade, naquele tempo. E ele então foge, ele não quer ir, então ele foge. E muitos sabem que nessa fugida dele, ele acaba sendo lançado do mar, um peixe grande vai e engole ele, ele fica 3 dias lá no ventre daquele peixe grande, e depois ele é vomitado na praia, depois dele se arrepender, dele pedir a misericórdia de Deus. E então ele vai e cumpre a missão que Deus havia dado para ele, de pregar para aquela grande cidade. E ele ficou ali durante vários dias, falando para que ele se arrependesse, porque senão viria juízo sobre aquele lugar. E quando isso acontece, e depois de ele aguardando que o juízo viesse da parte de Deus, não veio isso, e ele fica muito magoado. Ele fica magoadinho, né? Triste, fica quase que depressivo, por quê? Porque tudo aquilo que ele havia pregado não aconteceu. A expectativa que ele tinha não aconteceu. E é interessante na vida de Jonas exatamente porque quando ele vai, ele não tem um intuito de pregar para que aquele povo se salve. Ele tem um intuito de pregar para que aquele povo morra. Essa era a intenção dele. Você já viu um profeta fazer isso? Ele está lá pregando e o que ele está sentado esperando é: venha que um vulcão entre em erupção e chova, que fogo, enxofre e destrua essa cidade. Era isso que ele estava pensando. E olha o texto de Jonas capítulo 3, versículo 10. E Deus viu as obras deles aqui é a nação, o povo de Nínive, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Por quê? Porque o rei mandou todo mundo jejuar, se arrependeu, pediu perdão para Deus, e Deus é misericordioso. E pela misericórdia de Deus, ele não destrói aquela cidade. Mas o profeta ficou indignado. Capítulo 4, diz assim: mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Foi tomado de ira. E ele ficou então ressentido, magoado. Contra quem? Contra o povo de Nínive? Contra quem? Contra Deus. Você já aconteceu alguma coisa na sua vida nesse sentido? De você ter uma expectativa acerca de alguma coisa e você não receber? Você orar, você clamar, você jejuar, você pedir para Deus que algo aconteça, e de repente vem uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você pediu, e aí você nem percebe, mas você está magoado com Deus. Você entra na igreja marchando. Você fica quieto. Não quer ouvir Deus falar. Por quê?
porque você criou uma expectativa errada e você se sente injustiçado. Mas o fato é que Deus só pediu para ele ir lá e pregar, nada mais. Porque o resultado é Deus, é com Deus. E ele fez o que Deus tinha que fazer, não foi nada mais, nada menos do que isso. Olha o próximo texto. Até o versículo 5 nós vamos ler. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Olha, ele já sabia tudo acerca de Deus. E ele chegou a falar com Deus: Deus, eu não vou não, porque se eu for, esse povo vai se converter. Ele já sabia. Então ele já sabia qual era o propósito de Deus, que era o propósito de Deus era salvar. Mas, no entanto, ele está indignado. E olha o próximo. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Se você já pensou isso, é mera coincidência. As risadinhas provaram que você já pensou. Olha o próximo, 4. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires. Aí Deus vai dialogar com ele, olha o que ele fala. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria na cidade. O que ele queria ver? Destruição. Ele queria ver a cidade ser destruída. O que a gente vê nisso? Que a falta de perdão nos faz sentir torturados. Ele começou a ser torturado na alma dele, porque simplesmente ele não soube exercer o perdão. Quantas pessoas às vezes estão vivendo assim? Sendo torturados na sua alma, exatamente por quê? Porque não conseguem exercer o perdão. Nós temos aquele texto de Mateus, quando fala dos verdugos, né? A pessoa que não perdoa. Põe ele aí para mim, o próximo texto aí. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, e disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. É isso que acontece na vida do crente, que sabe que tem que perdoar. É o crente que às vezes está magoado com Deus porque coisas aconteceram na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude ou até na sua vida adulta, e que contrariaram aquilo que você imaginava, contrariou o relacionamento que você tinha com Deus. E infelizmente tem muita gente magoado com Deus e precisa perdoar Deus. Deus ensinou uma grande lição para Jonas e fez ele entender o perdão, porque Deus faz com que uma aboboreira nasça num dia, ela faz sombra sobre Jonas, ele fica todo aliviado por causa daquela sombra. No outro dia vem um verme, morde a aboboreira lá e a sombra cai. E quando ela morre, a árvore, e a sombra cai, ele se enfada até a morte. Aí Deus fala para ele: é justo o que você está sentindo a ponto de morrer? E Deus fala para ele: você teve dó de uma planta que você não plantou, não regou, não fez nada, nasceu num dia e morreu no outro, e você não tem compaixão de uma cidade com 120 mil habitantes que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Então Deus dá um tapa de luva ali na cara de Jonas. Muitas vezes Deus vai intervir na nossa vida. Primeiro ele envia o profeta para te orientar, para ver se você volta para o caminho do Senhor. Porque se você não fizer, aí você entra o quê? No juízo de Deus, no chicote de Deus. Então, não deixa chegar nessa altura do campeonato não, tá? Não deixa chegar nessa situação não. Se arrepende. Hoje é uma noite para você se arrepender. Segunda coisa que nós vamos falar aqui: quando a pessoa não
consegue lidar com a injustiça, o que ele faz? Ele tem sentimentos de vingança. Toda pessoa que não sabe lidar com a injustiça, ele tem esse sentimento. E nós vimos isso no domingo, eu li esse texto, Gênesis 27, 41. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se uns dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Então, toda pessoa que é tomada por uma injustiça, se ela não souber lidar, o que ela vai fazer? Ela vai ter um sentimento de vingança. E a palavra de Deus diz: minha a vingança. Então, a vingança pertence a Deus, não pertence ao homem. E nós temos que aprender a entregar tudo aquilo que acontece na nossa vida nas mãos de Deus, né? Não adianta você chegar e jogar praga. Tem crente que gosta de jogar praga nos outros, né? Aquele crente que não está bem convertido, que ainda está no meio barro, meio tijolo ainda, né? Não secou direito ainda, não passou no forno de Deus. Então, ele às vezes fica falando, em nome de Jesus vai acontecer isso. E ainda fala, e usa o nome de Jesus, né? Olha o que diz a palavra no livro de Provérbios 24, 29. Não digas, como ele me fez a mim, assim o farei eu a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Quer dizer, olho por olho, dente por dente. Não é isso que Jesus nos ensinou. Jesus disse: amai os vossos inimigos. Então, é fácil amar o inimigo? Perdoar os que nos maldizem? Aquela pessoa que fala mal de você o tempo todo lá no trabalho. Às vezes é a sogra que fala mal de você. Às vezes é o cunhado, a cunhada. Família, às vezes acontece muito isso. Família que não está bem estruturada, onde nem todos estão firmes na palavra, às vezes acontecem essas coisas. E se o nosso coração não estiver blindado, a gente é fisgado, nosso coração é fisgado. E isso nos aprisiona, nos amarra e nos impede de crescer. Terceira coisa, a injustiça, ela nos impede de ser perdoado. Por quê? Porque simplesmente guardamos uma mágoa no nosso coração. Nós guardamos o ressentimento. E com isso nós não conseguimos liberar perdão para o próximo. Nós vemos isso na vida de Judas, lá Mateus 27, Lucas, né? Não, é Mateus 27. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Na verdade, aqui quando fala arrependido, na verdade, arrependido de ter pegado a moeda, mas ele não estava arrependido do que ele fez. São coisas diferentes aqui. Dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi e se enforcou. Então, isso prova exatamente que a pessoa, que ele comete um ato de traição, e ele não conseguiu se perdoar. E quando a gente não consegue se perdoar, hoje você vê o número de pessoas depressivas é alarmante. E se você for ver a raiz do problema de várias dessas pessoas, é exatamente a falta de perdão. Porque muitas pessoas dessas que são depressivas, eles se colocam às vezes como coitadinho. Ninguém liga para mim, ninguém olha para mim, ninguém está me vendo. Às vezes acontece um fato na sua vida, e geralmente as pessoas perfeccionistas, elas têm um problema muito mais sério de se perdoar. Porque a pessoa perfeccionista quer que tudo saia perfeito. Mas o perfeccionismo é uma das capas do orgulho. Então, porque o perfeccionista, ele quer ser mais do que perfeito. Perfeito não serve, tem que ser mais do que perfeito. E aí, quando não sai do jeito que ele quer, porque na verdade o que acontece? Judas era uma pessoa muito, lá o termo que se chamava era zelote, que era exatamente as pessoas muito zelosos da lei. E a intenção de Judas inicialmente foi fazer um negócio desse para que Jesus se manifestasse,
para que o reino de Jesus, ele achou que quando alguém prendesse, Jesus ia manifestar o reino dele, mas o reino da terra. Mas ele caminhou 3 anos e meio com Jesus e ele não entendeu nada. Que o reino que Jesus vem estabelecer era um reino espiritual, mas na cabeça dele, ele entendeu como um reino físico. Quando não saiu do jeito que ele compreendeu, ele falou, matei um sangue inocente. E aí ele não consegue se perdoar pelo erro que ele praticou. Então, muitas pessoas, às vezes, sofrem dessa forma. Elas não conseguem se perdoar por coisas que ela fez. Só que, se você achar que está tudo bem, está tudo legal, e não começar a vasculhar o seu interior, uma das coisas que eu vi algumas vezes acontecer, foi eu, às vezes, perguntar para, às vezes, um discípulo, falar, e aí, está tudo bem? Como você está? E o discípulo fala, não, está maravilhoso. Quando chega na outra semana, estou separando. Eu falo, como que está maravilhoso desse jeito? A casa já está caindo, mas não tem coragem de pedir ajuda. Por que não tem coragem? Por causa de orgulho. Então, abra o teu coração, se renda. Não importa o nível de injustiça que você sofreu, seja uma injustiça física, emocional, seja uma injustiça até sexual, que de alguma forma afetou você, eu quero te dizer que Deus é poderoso para restaurar a sua vida. Essa semana eu estive na Segunda Casa, que é uma entidade que trabalha com crianças, e eles abrigam hoje 35 crianças que foram abandonadas pelos pais, e ele contando uma história linda de uma menina, que ele falou, foi uma das histórias pior, mais triste que ele ouviu. E a restauração que Deus fez na vida dessa menina ali, hoje ela casou, tem um filhinho, e hoje ela ajuda as crianças que estão lá. Então, e chegou lá uma adolescente de 12 anos, e Deus fez uma obra linda na vida dela. E quando ela chegou lá, era a última chance. Ela mesma falou, esse é o último lugar que eu tento mudar de vida. Ela já tinha passado por 3 ou 4 abrigos e não tinha conseguido resolver a vida dela. Mas ali Deus alcançou ela. Por quê? Porque ela se abriu. Porque ela perdoou os agressores dela, ela perdoou os abusadores dela. E Deus quer que nesta noite você abra o seu coração para perdoar. Quem quer que seja, perdoe você mesmo, que às vezes você não consegue se perdoar, perdoe Deus, perdoe as pessoas que te feriram, mas eu quero te dizer uma coisa, hoje Deus quer escrever uma nova história na sua vida. E último ponto, último não, né? Penúltimo. Quando nós não perdoamos, o que nós começamos? Nós nos tornamos críticos. Nós começamos a ver o problema no outro. A gente sempre acha que o outro não merece. E quem merece é você. Então, Jesus mesmo falou assim, põe aquele texto de Mateus, acho que é Mateus 7:3. Está sem projetor, vou ler aqui para você. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Então, o fato é exatamente isso. A pessoa ela se torna tão crítica que ela só consegue ver o problema dos outros. Ela é a certinha. Quem está errado é a Bíblia. Então, parece que tem gente assim, né? É a Bíblia que está errada, porque ela é a santinha. É o santão, e acha que está tudo certo, mas o fato é que a gente precisa rasgar o nosso coração e aprender que toda crítica, quando você começa a criticar, quando você olha e fala, mas o apóstolo Edmilson, a mensagem dele já não é mais a mesma. Será que a mensagem do apóstolo não é a mesma, ou é você que está entulhado no seu poço? A mensagem do pastor, da pastora não é mais. Às vezes é um entulho que está no teu coração. E aí o que você faz? Só fica apontando o dedo para um, para outro. Deus quer que você receba cura nesta noite. Mas para você receber cura é exatamente analisar. Será que eu estou criticando? Tudo que foi falado aqui é você analisar. Não só analisar aqui,
Porque existem coisas que a gente ouve uma ministração e no momento parece que nada mexeu com a gente. E passam uns dias, Deus começa a trazer isso à nossa memória e Deus revela alguma coisa que está no seu coração. Mas quando Ele faz isso, quando a gente se rende e fala, eis-me aqui, Senhor, fala comigo, cura o meu coração, trata a minha alma. Todos os dias precisamos ser tratados. Não importa se você vai viver 100 anos nessa terra, 100 anos Deus tem coisa para mexer na sua alma e curar você. Todos nós estamos em fase de cura. E último ponto. Quando nós não perdoamos, quando nós permitimos que a injustiça controle a nossa vida, nós começamos a andar em trevas. As trevas dominam a nossa vida. As trevas dominam a nossa alma. Nós olhamos um exemplo muito claro disso. Para mim, Gênesis capítulo 4 é um texto clássico. Tem tantas lições naquele texto, que é a história de Abel e Caim. Quando Abel fica indignado pelo fato da oferta dele não ter sido aceita, e a do irmão ter sido aceita. E Deus então chega para Caim e fala assim, é certo o que você está sentindo? E aí Caim falou, ainda retrucando, é certo. Quer dizer, ainda tinha razão. E aí Deus falou, olha, o pecado já a porta, mas sobre ele você deve dominar. Isso quer dizer, todo dia, meu irmão, o pecado bate na tua porta. Todo dia você às vezes sofre um tipo de rejeição, seja de quem for, isso gera algo dentro de você. Então, é o pecado, é Satanás batendo na porta do teu coração, mas o fato é o seguinte, você tem poder para exercer controle sobre ele e vencer. E foi exatamente isso que Deus falou. Você tem o livre-arbítrio, então você pode vencer isso. Mas o que ele fez? Não, ele ficou torturado com aquilo. Aquilo não saía da mente dele, aquilo não saía do coração dele, porque ele se sentiu injustiçado, ele se sentiu rejeitado, pelo fato de Deus não ter aceito a oferta dele. E o que aconteceu? Ele andou nas mais densas trevas, foi lá e matou o irmão. E depois viveu errante pelo mundo. Olha o que o apóstolo João escreve na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 11. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. É exatamente isso. Qualquer pessoa que abriga o mal, abriga o ressentimento, abriga qualquer coisa no seu coração. Às vezes você fala, não, eu não tenho problema nenhum com os meus irmãos em Cristo, mas tem problema na família. Tem problema, às vezes, judicial com alguém. Mas, às vezes, isso está abafado. Às vezes, a gente, querido, se tem uma pessoa que é perita em esconder coisas que existem no nosso coração, é o homem. O homem, ele é perito em falar que está tudo bem quando não está. Mas, quando eu falo homem, estou falando homem e mulher. Então, às vezes, falar que não... esconder aquilo lá e deixar a coisa rolar. Mas eu falo isso é que nem aquela bolinha de neve que vai descendo a montanha. Vai chegar um momento que aquilo vai explodir. Vai passar por muitas pessoas e machucar muitas pessoas. E o fato é que quando nós não perdoamos, o fato é que nós começamos a ferir as pessoas. Nós começamos a machucar. E machucar quem? As pessoas mais próximas a nós. As pessoas que nós mais amamos.